uma indignidade, eu sempre fui indignado com a faculdade, no sentido de que quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, o meu escritório hoje ele tem 62 anos, o meu avô fundou, passou Ah, para o tá. meu Eu ia pai, pensar que você tinha começado o escritório, eu falei, tá jovem demais pra meu tudo isso. avô fundou, passou para o meu pai, hoje eu assumi, meu pai ainda está na operação, mas eu já comecei a trabalhar aos 15 anos. Então, quando eu entrei na faculdade de contabilidade, eu já tinha uma experiência muito grande em todos os departamentos. Eu comecei entregando documento, fazendo serviço de rua, e fui passando pelos departamentos. E quando eu entrei na faculdade, eu tomei um susto muito grande, porque nada do que eu fazia no meu dia a dia já há 8 anos era o que eu estava aprendendo. Obviamente, a teoria é importante, mas no sentido de que quando você sai da faculdade e você não está preparado para o mercado, eu ia contratar funcionários, a pessoa acabou de se formar e não sabia abrir uma empresa, registrar um funcionário. Então, nesse sentido, eu comecei a me envolver justamente para poder ajudar recém-formados a começarem na prática. Porque a gente sempre, principalmente eu que vim de uma cidade pequena, a gente tem contadores e contadoras, os que eu chamo de dinossauros da contabilidade. É os que não gostam de tecnologia, não contratam recém-formados com medo de formar futuros concorrentes. E eu fui para uma linha diferente disso, para ajudar as pessoas a aprenderem a prática que a faculdade não ensina. E aí que nasceu o projeto da formação ECZ, e hoje, graças a Deus, a gente tem aí mais de 90 escritórios contábeis inaugurados. Muito bem. E pensando do ponto de vista de tecnologia, né? Quais são os principais desafios que esse novo empresário contábil ele enfrenta quando ele vai iniciar o seu escritório? Perfeito. O pior problema de quem está começando o escritório de contabilidade é, juntamente com a tecnologia, poder promover a integração, fazer tudo ao mesmo tempo. A pessoa que está começando, ela já não tem tempo de captar clientes, implementar sistemas, fazer a operação. Então, os sistemas eles têm que ser escolhidos de uma forma com que a operação vá ser facilitada para que ele possa focar no negócio, no crescimento do negócio dele. Então, essa dificuldade, ela é inicial, ela é muito grande, mas para quem está começando, precisa de ter um planejamento bem elaborado para conseguir crescer da forma correta. O que não aconteceu comigo. É, conta mais sobre isso. O escritório, quando eu entrei, né, já é uma empresa muito antiga, então eu precisei de atualizar o escritório. Então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha absolutamente nenhuma tecnologia, um terceiro andar abarrotado com mais de 50 quilos que a gente tirou de documentos antigos, documentos velhos, de quando era cruzeiro, cruzado ainda. E então eu precisei de pegar uma empresa que já estava funcionando, já tinha uma operação muito grande e precisei de ir implementando. Ainda estou nesse processo de implementação de tecnologia, por isso que estou na mentoria da H também. E isso tem me ajudado bastante a trocar o pneu com um carro andando. Ó. Cara, e diz uma coisa pra mim, como é que você vê essa, esse desafio pra quem tá é, tendo que decidir o que ele vai escolher em termos de ferramenta, né? Porque a gente olha lá, o sistema, ele não tem como fugir. Aí depois surgem ferramentas complementares ao sistema, ferramentas de gestão. Por onde começar? Ele já começa com um sistema que entrega mais do que ele precisa para ele poder já se prever no futuro, ou começa com um sistema mais simples? O que você costuma recomendar para os seus alunos? Perfeito. Eu sempre falo com meus alunos que para gastar dinheiro, primeiro tem que ganhar. Então, começando, é necessário justamente o sistema contábil, mas a tecnologia, ela vai ajudar na operação à medida que forem entrando os primeiros clientes. Então, eu sempre recomendo que os alunos, eles utilizem e contratem sistemas de tecnologia depois que eles já estão um pouco acostumados com a operação rodando. O que que Ter significa mais isso? maturidade, no caso. Isso. Eles já estão atendendo dois, três, quatro clientes e eles sabem onde eles perdem tempo com a operação. Então eles têm que buscar sistemas que vão fazer com que a operação fique mais ágil, mais rápido, porque aí sim eles vão poder ter tempo de captar clientes e focar no negócio. E
pensando nessa fase aí e pensando nesses 90 escritórios que você já ajudou a iniciar, é, até onde a pessoa consegue tocar sozinha dentro da contabilidade sem precisar contratar alguém? Olha só, eu costumo dizer que a pessoa ela consegue atender sozinha até umas 50 empresas que não tenham funcionários. Empresas do Simples Nacional, Exatamente. Simples Nacional sem funcionários é fazendo folha de pagamento de Prolabore, isso, perfeitamente fiscal. escalável sem funcionários. Agora, à medida que eu sempre falo isso com meus alunos, inclusive porque se obviamente quando aparece o cliente, os alunos eles não negam aquele cliente. Ah, eu tenho 3, 4 Sim. funcionários. Mas isso rouba a confiança deles. Por quê? Porque, por exemplo, eu tive uma aluna que o primeiro cliente dela foi um condomínio. Certo. Então, tinha alguns 6 ou 7 funcionários, e nesse caso, ela, né, era uma renda muito boa, ela não negou o cliente. Só que, como ela não tinha aquela confiança para poder fazer a folha de pagamento, o cálculo de salário, às vezes tem um vale que o funcionário recebe, ela fez a folha de pagamento e tinha alguns erros, né, que é comum de acontecer. Só que esse tipo de erro, o funcionário do condomínio foi direto no sindicato. Então, o sindicato foi atrás da minha aluna e com isso aconteceu com o primeiro cliente dela. Então, já no início, ela já fica com medo, já se retrai na contabilidade. Mas aí, por exemplo, na sua recomendação é que a pessoa negue atender empresas mais complexas no início, até que ela possa construir ali o conhecimento? Não, de jeito nenhum. Não. A pessoa que está começando, ela também não pode negar o dinheiro que vai começar a entrar. Então, o que ela deve buscar são profissionais que têm experiência já no departamento pessoal para terceirizar esse serviço. Mas, por exemplo, no caso dessa sua aluna mesmo, né? Se ela fosse contratar um profissional logo no início, talvez o contrato que ela receberia do condomínio não pagaria ter já um funcionário para poder atender e também esse funcionário também não teria outras demandas que justificasse ali aquela contratação, por exemplo, que você falou que o condomínio tinha quantos funcionários? 6 ou 7. 7. Então não justificaria você ter uma pessoa de DP para atender somente essa empresa de condomínio, a conta não fecha, né? Como, Justamente. como, como agir num caso desse? Nesse caso, os alunos eles têm até uma plataforma em que eles podem fazer parcerias e entram muitas pessoas que são especialistas em DP. Entendi. Então, os próprios alunos eles terceirizam esse serviço para alunos que já são especialistas Entendi. e dessa forma ganham o capital do grosso e todo mundo Entendi. naquele ecossistema sai ganhando. Então, por exemplo, dentro da sua estratégia de apoio para essa comunidade que você criou, você então proporciona para eles a possibilidade de conseguir encontrar ali outros profissionais que fazem parte dessa mesma comunidade para poder apoiar no sentido, por exemplo, de quando falta tecnicamente alguma coisa que é essencial, mas ela não pode perder aquele cliente porque ela está nessa fase que ela precisa trazer os clientes. Exatamente isso. Eu tanto dou a possibilidade dos alunos próprios crescerem, por exemplo, também com a questão de contabilidade rural, né, de produtor rural. Tem uns alunos especialistas e quando aparece um cliente desse para um aluno, o aluno me aciona e eu direciono para o aluno que já é especialista nesse caso. Inclusive para os alunos que também não têm CRC, é importante porque eu ofereço a parceria para que o meu escritório seja o responsável técnico, mediante, obviamente, algumas regras para que Uhum. isso aconteça, e o aluno pode atender o cliente dele utilizando o meu escritório como referência, sem eu ter contato com o cliente, e assim o aluno poder crescer financeiramente, se estabelecer. A gente sabe que a prova é bem difícil, bem complicada, questões de 30, 40 linhas, que os alunos reclamam muito. Então, o que eu dou é justamente essa possibilidade dele aprender a prática, começar a ganhar dinheiro, mesmo se não tiver o CRC, e daí a pouco ir crescendo e prosperando. Muito bom. E nós estamos aqui no evento Cotazucon, né? Um evento que tem um, um viés muito forte, né, de sistema e de gestão, né? Como é que você vê o papel desse novo empresário contábil em ajudar e apoiar a gestão dos seus clientes através da gestão financeira? Perfeito. A primeira vez que eu vim num evento na minha vida foi o Conta Azul Con de 2019. E aquele foi o evento que mudou a minha vida na contabilidade. Até então eu não gostava de contabilidade, eu estava com planos de sair da minha cidade, largar a empresa da família e procurar outras coisas.
Mas quando eu cheguei no Conta Azul Com de 2019, eu percebi que o que eu tinha nas mãos só precisava de um olhar mais carinhoso no sentido de gestão e de que eu poderia, de fato, crescer na contabilidade. E aí que eu comecei a acompanhar você, o Leandro Bueno, as referências, e comecei a ver a possibilidade de crescimento. Então, esse tipo de evento, ele é essencial para que a gente possa visualizar que todos nós, nos nossos escritórios, temos problemas de gestão, de tecnologia, de gestão de pessoas, inclusive, mas o que a gente tem que buscar nesse tipo de evento é justamente o direcionamento de quem já passou pelos mesmos caminhos que a gente quer passar. E o Conta Azul Com, para isso, é o melhor evento que tem. Ó. É, esse processo de introduzir o BPO financeiro, existem escritórios que já estão começando com o BPO financeiro. Nos escritórios que você ajudou, você tem algum caso específico ali de escritório que já começou atendendo o BPO? O meu curso ele tem 2 anos ainda, então o pessoal agora que está começando a colher frutos do início lá da abertura do escritório.